Vamos lá, pessoal. Novamente gravando o vídeo. Tentei gravar esse vídeo 2 vezes, mas na verdade, né? Deu alguns probleminhas técnicos, a gente está tentando regravar o vídeo de novo. Meu nome, Diego de Lúcifer, sacerdote, mestre de alta magia, bruxo e feiticeiro de Quimbanda e também sacerdote de Umbanda. E hoje eu vou gravar um vídeo explicando, né, regra de ouro para os pactos, a exclusividade. E sim, não é que é uma regra de ouro, mas sim, muitas pessoas acabam se ferrando por causa disso. Acha que Daimon são apenas escravos e que quando você faz um pacto, o Daimon ele é só um escravo que tem que te dar as coisas do jeito que você pediu. Então eu vou alertar vocês algumas coisas e explicar algumas coisas para vocês entenderem de fato que um pacto não é brincadeira. Não é simplesmente o cara te arrancar 10 mil, 3 mil, 5 mil e você achar que é só isso. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like e compartilhe o vídeo, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Vamos lá. Pacto. Tema muito polêmico, inclusive, a questão do pacto. Por que ele é um tema polêmico? Tem muita gente falando de pacto aí. Tem muita gente falando de pacto, tem muita gente vendendo pacto, tem muita gente. E aí vamos lá. Por que a regra de ouro do pacto é a exclusividade? Cadê? Ah, tá aqui. Regra de ouro é a exclusividade. A regra de ouro é a exclusividade. Exemplo, eu. Quando eu fiz os meus pactos, e eu não fiz um só, eu fiz vários, a ficha só foi cair anteontem. Por que a ficha só foi cair anteontem? Porque eu mesmo tentava entender. Eu fiz um pacto, mas a minha vida não caminhou. Eu fiz um pacto, mas a minha vida não caminhou. Eu fiz um pacto, mas a minha vida não caminhou. Por que não caminhou? Aí eu fui sentar. Peguei o meu oráculo, tarô negro. Fui sentar e fui conversar com o próprio diabo, próprio Lúcifer e as outras divindades e fui tentar entender o que estava acontecendo. Por que as coisas não estavam caminhando? Sentei e ele foi me falando: isso aqui tá errado, 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 isso aqui você precisa sair e sair. Então muitas coisas da minha vida Lúcifer tirou da minha vida. Exemplo, eu era da Ordem Intellectus Lux do Mestre Claus Máximos. Lúcifer me tirou de lá. E eu não entendi. Por que eu tive que sair? Por que Lúcifer me tirou de lá? E me questionei isso com Lúcifer. Porque lá na Ordem Intellectus Lux, como o Mestre Claus fala, Lúcifer é quem manda na Ordem Intellectus Lux. Então é melhor a gente procurar o próprio para a gente tentar entender isso. Foi quando ele me disse: fui eu que fiz isso de propósito. Fui eu que fiz isso de propósito. Eu tirei você da Ordem do Intellectus Lux. Mas não foi uma punição. Foi porque você precisa montar a Casa do Véu Negro, que é a casa que eu tenho hoje. Casa do Véu Negro, Filhos do Dragão, é a casa hoje em que ele, juntamente com os outros aos quais eu sou pactuado, exigiram que eu montasse isso. Eles literalmente me botaram, eu vou falar logo a verdade, eles botaram uma arma na minha cabeça, falaram: você vai ter que montar isso aqui. Só que a gente fala no sentido figurado, né? Que os Daimons colocaram uma arma na minha cabeça. Mas sim, eles botaram uma arma na minha cabeça. Eles literalmente falaram: você parou de ser, você deixou de ser discípulo para você ser sacerdote. E quem está te dando o sacerdócio não é eles, quem está te dando o sacerdócio sou eu. O próprio Lúcifer falou: quem está te dando o sacerdócio sou eu. Quem está te dando o sacerdócio sou eu.
E eu ainda acho que eu preciso de muito mais conhecimento do que ele está falando, mas sim, o sacerdócio, Lúcifer foi quem me deu o meu sacerdócio. Não é à toa que hoje eu falo que eu sou Diego de Lúcifer. Por quê? Porque foi através dele que eu recebi esse nome. Foi o próprio Lúcifer que me deu esse nome. Então não foi invenção. Foi aqui, ó. Através de oráculo. Tete a tete com o próprio diabo. Tete a tete com o próprio Lúcifer. E aí eu entendi que eu fiz o pacto. E eu fiz o pacto de forma errada. Eu estava procurando algo errado. Eu estava procurando o pacto para livrar minha cara. E Lúcifer não entendeu isso. E por isso meu pacto estava travado. Como assim? Estava travado. Sim, meu pacto estava travado. Eu fiz o pacto no início desse ano. E o meu pacto estava travado. E eu lembro que a minha régua é quase a mesma régua da maioria dos magistas. 33 dias. O mínimo para que o pacto comece a fazer efeito na tua vida. Mas, se você estiver fazendo merda, o pacto não vai levar 33 dias. Ele vai levar um pouco mais. No meu caso, o pacto precisou levar um pouco mais de tempo para as coisas começarem a caminhar. Hoje eu tô com quase 36 mil seguidores na rede social, na outra rede vizinha, graças a eles. Graças a eles. Hoje eu tô com quase 36 mil. A outra conta que eu tinha que foi banida, eu tinha 6 mil. Hoje eu tô com 36 mil seguidores. Por quê? As coisas que eu pedi no pacto. Então sim, o pacto, ele, para algumas coisas, ele vai. E aí, por que você precisa muitas das vezes, com a pessoa que você fez pacto, você precisa ter um contato com ela? Porque não é só pagar para fazer um pacto, você precisa de orientação. E se você precisa de orientação, a gente que faz o pacto, nós que somos os caras que fazem pactos, nós não estamos precisando só de dinheiro. O dinheiro, ele é apenas a moeda de troca. Dinheiro é apenas a moeda de troca. Tem gente que quer ser espertão e vai fazer pacto sozinho. Boa sorte. Mas nós que, eu pelo menos hoje eu posso dizer que eu fui escolhido de Lúcifer. Hoje eu posso dizer que eu fui escolhido de Lúcifer, porque eu, sinceramente, eu não me acho sacerdote. Eu não me acho. Mas Lúcifer acha que eu sou. E aí foi o que ele falou, ele me tirou da ordem Intellectus Lux, ele me tirou de um monte de lugar aonde ele falou: você não é para você ser aprendiz, é para você ser sacerdote. E eu ainda vou falar a verdade, eu me julgo até hoje em dia, eu me julgo não ser sacerdote. Só que Lúcifer falou: beleza, eu vou te capacitar. Eu vou te capacitar. E uma das regras de ouro dentro do luciferianismo: busque informação, busque conhecimento. Quando a gente fala buscar conhecimento tem a ver com buscar conhecimento, literalmente. Entender por que as coisas não estão funcionando, entender por que as coisas não estão acontecendo, entender aonde a situação não está 100%. E mesmo que a coisa esteja 100%, por que a coisa não está 100%? Eu sou muito grato ao tempo que eu passei na casa do Mestre Klaus, mas foi o próprio Lúcifer que falou: eu fiz isso de propósito, fui eu que te tirei de lá, para que você montasse a Casa do Véu Negro. A Casa do Véu Negro hoje é o nome que tanto ele quanto os outros Daimons escolheram. A Casa do Véu Negro. Né? E a Casa do Véu Negro, o carro-chefe é a alta magia, o carro-chefe é a bruxaria, o carro-chefe é a quimbanda. A mão esquerda é o carro-chefe.
Diego, você falou que você também é sacerdote de Umbanda. Sim, eu sou sacerdote de Umbanda, sou babalaô de Ifá, né? E uma das coisas que, inclusive, perguntando para ele, por que que eu preciso fazer isso? Por que que eu preciso ir? Por que que eu precisei entrar pro Ifá? Por que que eu precisei renovar minha Umbanda? Por que que eu precisei renovar tudo isso? Ele falou. Eu questionei, eu até queria, vou falar a verdade. Um tempo aí para trás, eu queria meter o pé na mão direita. Eu não queria continuar na Umbanda. Eu queria abandonar a Umbanda. Só que aí, tanto em jogo de búzios quanto no oráculo, ele falou: a mão direita é o seu ponto de equilíbrio. Então você precisa da mão direita. Você não pode ficar só na mão esquerda. Então é um caso meu, só meu. Então eu preciso da mão direita. Então a Umbanda, na minha casa, ela é secundária. A Jurema é secundária. O Ifá é secundário. Todas essas egrégoras de mão direita são secundárias, não são primárias. Elas são secundárias. A primária é a alta magia, é a bruxaria. A primária é isso. E tudo isso foi quando eu sentei para conversar com o Lúcifer, no novo oráculo que eu consagrei para ele, e aí a gente foi pro tete a tete. Tete a tete. Então, como eu digo, quando você faz um pacto, a regra de ouro é exclusividade. E até então eu não estava colocando o Lúcifer como exclusivo na minha vida. Por isso que as coisas estavam travadas. Lúcifer precisa ser exclusivo na tua vida. Quando você faz um pacto com o Lúcifer, quando você faz um pacto com algum Daimon, eles precisam ser exclusivos na tua vida. Eles precisam ser exclusivos na tua vida. Por mais que você seja sacerdote, você tenha outras egrégoras. Por mais que você seja sacerdote, você tenha outras situações. Ou você não é sacerdote, mas você precisa daquela egrégora. Lógico que você não vai ficar com Lúcifer e vai ficar no cristianismo, adorando tal Jesus. Não. Mas você que é de Umbanda, você pode fazer pacto. Você não precisa meter o pé na tua Umbanda. Mas você precisa entender o que a Umbanda faz parte e o que a Umbanda é parte da tua vida. É por isso que quando a gente senta, a pessoa procura a gente para fazer pacto, a gente senta para fazer um oráculo. Não é para querer ganhar dinheiro nas costas do cara, mas a gente senta para a gente ver o porquê aquelas coisas fazem sentido na tua vida, o porquê as coisas realmente fazem sentido na tua vida. O porquê que você é sacerdote de Umbanda, o porquê que você é sacerdote de Quimbanda, o porquê que você tem. Então, normalmente o pacto ele vem para complementar aquilo que você já tem e tirar tudo aquilo que não presta na tua vida, ou renovar o sentido daquela coisa. Eu não vou mentir não, eu amava estar na Ordem Intellectus Lux do Mestre Klaus. Eu sou muito grato a tudo que ele fez por mim. Sou muito grato a tudo que ele fez por mim, mas Lúcifer entendeu que lá, para mim, não era o lugar que ia me dar sacerdócio. Lúcifer entendeu que eu precisava sair do posto de aprendiz, e sim, agora eu sou aprendiz exclusivo de Lúcifer. Agora Lúcifer falou: você vai ser meu aprendiz. Você vai ser meu aprendiz. Então agora eu sou aprendiz de Lúcifer, eu não sou aprendiz de outra pessoa, de um intermediário, eu sou aprendiz de Lúcifer. Eu fiquei em choque quando Lúcifer falou as coisas que eu precisava ouvir. Não é que eu tinha que ouvir, eu precisava ouvir. Eu precisava ouvir do próprio Lúcifer o que eu ouvi. Então por isso que quando a gente quando a gente senta para fazer uma consulta oracular, a gente senta para entender que às vezes a gente precisa procurar o fazendeiro, não o gado. A gente precisa ir direto falar com o fazendeiro. Não que o Mestre Klaus não seja o fazendeiro. Na ordem dele, ele é o fazendeiro.
Mas assim como ele, eu creio eu que nós somos os porta-vozes. A gente faz a gente é o porta-voz. A gente só faz aquilo que eles mandam a gente fazer. Então hoje eu entendo por que eu não posso meter a mão na Umbanda ou não posso meter o pé na Umbanda. Hoje eu entendo por que eu não posso meter o pé na no Ifá, o porquê eu precisei me iniciar no Ifá, o porquê eu precisei ser babalaô, o porquê eu tive que sair de algumas coisas. Entendeu aonde as coisas se encaixam? Então, sim, quando você faz um pacto e você vê que a sua vida está caminhando e que a sua vida não está caminhando do jeito que está caminhando, né? Porque todo mundo vende na internet a tal da pactuação, vende na internet o tal do pacto, vende na internet que você vai ficar rico, que você vai ficar milionário, que você vai isso, que você vai aquilo outro. Sim, mas chega uma hora que a coisa trava. E aí você fica com uma interrogação na cabeça e perguntando: por que que não foi? Por que que não caminhou? E aí entra a questão. Você está dando exclusividade para o que você pactuou? Ou você acha que o Daimon é simplesmente teu escravo? Ou você acha que o Daimon ele é simplesmente o teu advogado, que você pagou ele para ele livrar a tua cara? Não funciona dessa forma. O Daimon não foi pago para livrar a tua cara. O Daimon não foi pago para te deixar rico. O Daimon não foi pago, ele foi pago para você entender que você foi até ele, por um motivo. Não foi para ele livrar tua cara. Não foi para ele ser teu advogado, te livrar da cadeia, te livrar das dívidas, te livrar dos problemas que você tem. E que às vezes ele não quer só isso. Ele vai livrar tua cara, ele vai te deixar rico, ele vai te deixar bem de vida, mas o Daimon, ele também quer exclusividade na tua vida. Ele quer ser exclusivo na tua vida. No meu caso, Lúcifer quer ser exclusivo da minha vida. E eu não estava dando, eu vou falar a verdade, eu não estava dando exclusividade para Lúcifer. Não estava dando exclusividade para Lúcifer. Eu tinha Lúcifer para livrar minha cara. Eu tinha Lúcifer para ele livrar minha cara. Eu estava, vou falar a verdade, me escondendo atrás do luciferianismo. Eu estava fazendo igual muito pastor faz, que é se esconder atrás da Bíblia. E infelizmente eu estava fazendo a mesma merda. Eu estava fazendo a mesma merda, que é me esconder atrás de Lúcifer. Lúcifer falou: não, deixa de ser aprendiz e vai virar sacerdote. Deixa de ser aprendiz e vai fazer o que eu estou mandando você fazer. Literalmente ele falou isso. Deixa de ser aprendiz, aprende comigo e vai pro mundo. Vai fazer as coisas que tem que ser feitas. Vai fazer o que eu estou mandando você fazer. Vai fazer o que eu estou mandando você fazer. E é o que eu estou indo fazer. 3 dias. Ontem eu sentei e fui jogar. Ontem eu sentei e fui jogar. Ontem eu sentei e fui trocar ideia com Lúcifer. Fui trocar ideia com quem eu me pactuei. Diego, mas não falam que você não pode falar com quem você é pactuado? Realmente, você não pode falar o que aconteceu no ritual. Com quem você é pactuado? Apesar de que eu não sou só pactuado com Lúcifer, eu sou pactuado com várias divindades. Pelo menos, eu acho que é mais ou menos mais de 15. E você precisou fazer tanto pacto assim, Diego? Eu também fiz essas perguntas, o do porquê eu precisei fazer todos esses pactos. E os Daimons me responderam.
Não foi você que veio atrás da gente. Foi a gente que foi atrás de você. Então, sim, quando algumas pessoas acham que você é quem escolhe, não, não é você quem escolhe. Quem escolhe são eles. Quem escolhe são eles. Se você vai se pactuar com Lúcifer, foi ele que te escolheu, não foi você que escolheu ele. Se você vai se pactuar com Mamon, não foi ele que te escolheu, foi você que foi escolhido por ele. Então, quando você é escolhido por estes daimons, quando você é escolhido por essas divindades, quando você é escolhido por eles, não vou dizer que é um caminho natural. Até é natural. Mas eu vou dizer a verdade. Não é o conto de fadas que estão te vendendo. Não é o conto de fadas que estão te vendendo. Lúcifer literalmente travou a minha vida financeira. Ia para um lado, ia para o outro. Corria para um lado, corria para o outro. Fazia não sei o que, fazia não sei o que. E eu não queria, e eu estava tentando entender o porquê que Lúcifer, por que as coisas começaram a travar. Depois que eu fiz o meu pacto, por que tudo travou? Aí que eu fui entender que eu estava fazendo merda. Que eu tava. Que eu fui atrás de Lúcifer para que Lúcifer livrasse a minha cara. E Lúcifer não queria livrar a minha cara. Lúcifer queria que eu fosse exclusivo dele. Sai dessa merda de você ser aprendiz e vai montar tua casa. Vai montar tua. Para de ficar escondido atrás do jargão luciferianismo. Para de ficar escondido nessa merda. Quem vai te ensinar sou eu, porra. Foi literalmente isso que ele falou pra mim. Sou eu que vou te ensinar, porra. Então para. Para de querer achar que você precisa de sacerdote. Para de você achar que você precisa dos outros. Não é que eu precisava, mas naquela época realmente eu era leigo. E ainda acho que eu sou leigo, né? Eu ainda acho que eu sou leigo. Por que eu ainda acho que eu sou leigo? Porque eu não. Tá, eu fiquei na ordem do Intellectus Lux, eu acho que uns 3 anos. 3 anos. 3 anos. 3 anos não dá pra você aprender tudo. 3 anos não dá pra você aprender tudo que você precisa aprender. Mas Lúcifer já me cortou e falou: você não precisa de lá, você precisa de mim. Você não precisa de ordem, você precisa de mim. Você não precisa de pessoas, você precisa de mim. E aí eu entendi que se você está procurando um pacto só para que o Daimon livre a tua cara, que Lúcifer te faça rico, mas aí é que tá. Qual vai ser a importância que você vai dar para Lúcifer na tua vida? Qual vai ser a importância que você vai dar para esse Daimon na tua vida? Qual vai ser a importância? Ou você só simplesmente está indo gastar 3 mil, está indo gastar 10 mil, está indo gastar 20 mil e querendo que ele livre a tua cara. Que ele seja simplesmente o gênio da lâmpada. Que você esfrega, brota aquele ser azul, né? Sei lá, aquele ser azul e fala: faça 3 desejos. Plim. Não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Se você achou que era desse jeito, não é assim que funciona. Muito pelo contrário, ele vai te exigir muitas coisas. Pacto é troca. Não é só pagar 20 mil reais, não é só pagar 3 mil, não é só pagar 5 mil, não. O pacto exige troca. E que tipo de troca? Que tipo de troca? Se o Daimon chegar e falar que você vai ter que montar um templo para ele, e aí? Se o Daimon quer que você monte uma casa, monte uma ordem, monte um templo para você propagar a palavra dele. Falando palavra, né? Mas é. E aí? Se ele está te chamando para você ser sacerdote ou não? E aí? Não é você quem decide é ele. Não é você quem decide, é ele quem decide.
Ah, Diego, se tiver que ser assim, mas aí é que tá, é por isso que você tem que fazer uma consulta oracular. É por isso que você tem que fazer uma consulta oracular. É porque você precisa afinar essas coisas. Se você não afina essas coisas e acha que você vai pagar 3 mil, 4 mil, 5 mil só pro o Diamond livrar tua cara, te deixar rico, te deixar milionário, te deixar isso, te deixar aquilo outro, você está muito enganado, irmão. Agora você se enganou e aí eu vou falar a verdade. Diamond pode te deixar rico, ele pode te deixar rico, desde que você faça a regra de ouro. Qual que é a regra de ouro? O Diamond vem primeiro. Exclusividade. Tem gente que vai até falar, Diego, mas aí você está falando. Não, exclusividade. Aqui na nossa casa, quando a pessoa se pactua, ela vai fazer um devocional de 3 em 3 meses. A gente ensina como fazer esse devocional de 3 em 3 meses. Por quê? Porque a obrigação não foi comigo. Eu fui apenas o intermediário. Eu só fiz o que o Daimon mandou eu fazer. Mas dentro da nossa egrégora, o devocional de 3 em 3 meses é obrigatório. Ou você achou que ia ser fácil assim? Que você ia fazer um pacto e pronto, acabou. Não, o Daimon ele quer fazer parte da tua vida. Ele quer que você seja exclusivo dele. Ele quer fazer parte da tua vida. Ele te escolheu para você fazer parte da vida dele e ele fazer parte da tua vida. Agora não, você quer tratar ele como se fosse um cachorro que você coloca do lado de fora para passar a mão na cabecinha dele na hora que você quer? Não, ele não quer isso. Ele quer que você coloque ele primeiro na tua vida. Se você for fazer pacto com Lilith, Lilith quer que você coloque ela na frente dela, na frente da tua vida. Lúcifer quer que você coloque ele na sua frente, na frente da tua vida. Mamon, Asmodeus, eles querem que você coloque eles na frente da tua vida. Agora, se você coloca outra coisa na frente deles, sua vida vai travar, meu irmão. Você vai gastar 5 mil, 10 mil, 20 mil e você vai se fuder. Então não é o valor do pacto que você vai pagar. O preço não é esse. O preço é a exclusividade. Se tem gente aí fora aí falando pra você que não é isso, dá um tapão no meio da cara dele e fala: sim, é. Quando você procura um pacto, você não procura um pacto para divindade livrar tua cara. Você procura um pacto porque é no pacto que você vai fazer uma coisa muito simples. Agora é o Senhor que manda. Agora é o Senhor que manda, ou a senhora que manda. Na minha casa quem manda é Lúcifer. Ele é quem decidiu. Sou eu que mando nessa porra. Então você me ouve, porra. Faz o que eu tô mandando. Lúcifer me tirou de tudo. Me tirou de locais que eu achava que era importante pra mim. Que eu achava não, que pra mim era importante, porque tudo que eu aprendi na Ordem Intelectus Lux foi importante pra mim. Foi muito importante pra mim. Mas Lúcifer falou: não, você não vai ficar lá. Você vai aprender comigo. Você não vai ficar lá, você vai aprender comigo. Então, antes de você procurar fazer um pacto, entenda primeiro por que você precisa fazer esse pacto. Porque se você está procurando fazer um pacto para livrar tua cara, não vai. Pode ser que o pacto livre a tua cara, mas ele vai te exigir uma contrapartida. Que contrapartida? Às vezes você ser um sacerdote dessa divindade, às vezes você ser um devoto. Então você tem que dar a contrapartida. O pacto ele é eterno. Uma vez que você fez o pacto, não tem como voltar atrás. A sua ligação com esse Daimon vai ser pro resto da tua vida. E aí? Você está disposto a assumir compromisso direto com eles? Ou você está querendo fazer igual muita gente está fazendo aí?
se fudendo. Porque acha que você está pagando um advogado para livrar a tua cara. Não. Você não está pagando um advogado para livrar a tua cara. Existe a contrapartida. Qual que é a contrapartida? Às vezes ele vai falar, faz a faculdade de Direito. Não é só para você ser advogado. Não é só para você pagar para ser advogado. É para você ser advogado. É para você ser o advogado, porque a verdade é, quando você se torna sacerdote de uma divindade, você é o advogado, o juiz é eles. Você é só o cara que vai chegar lá, vai fazer, ó, tá aqui, ó. O que o senhor quer? O jogo é regra de ouro, exclusividade. Se você quer fazer um pacto, você tem que entender, você tem que ser exclusivo desse daimon. Você tem que ser exclusivo de Lúcifer. Você tem que ser exclusivo. E aí algumas pessoas vão falar, Diego, você vai vir com esse papo de crente. Não, mas a verdade é essa. Literalmente a verdade é essa. Quando você procura para fazer um pacto, você é exclusivo dessa divindade. Então enquanto você não coloca essa porra na sua cabeça e não entende que uma vez que você faz um pacto com uma divindade, o nome já fala, pacto, você fez um casamento com essa divindade. Você se casou com essa divindade, literalmente. Então ele vem primeiro. Tudo que você for fazer na porra da tua vida, você tem que perguntar, e aí? Vai fazer? Não vai fazer? Tem que fazer desse jeito? Não vai fazer desse jeito? Ele vem primeiro. Eles vêm primeiro. Vou falar logo a verdade. A hora que você fala que você vai fazer um pacto, você coloca na mão do daimon a tua vida. E aí quem manda é ele, meu irmão, não é você. Você pode e deve. 50% ele, 50% você. Você vai ter que tomar decisões, você vai ter que fazer coisas, mas você passar na frente dele, você se fode. Você literalmente se fode. É igual eu escutava algumas pessoas, inclusive, falar aqui nos meus comentários, falar, você fala muito de Lúcifer. Sim, Lúcifer é o carro-chefe da minha vida. Lúcifer foi quem mudou minha vida. Lúcifer foi quem mudou minha vida. A diferença é que eu estava colocando Lúcifer, como meu salvador. E Lúcifer falou, não, eu não sou seu salvador, eu sou aquele que vai te ensinar. Quem vai te salvar é você mesmo. Mas você vai ter que aprender comigo. Então Lúcifer não quer te salvar. Lúcifer quer que você seja livre. Livre de sacerdotes, livre de ordens, livre de tudo isso. Lúcifer quer literalmente que você, quando for procurar ele para fazer pacto, quando for procurar alguém para fazer pacto, com um daimon para fazer pacto, ele quer falar para você, opa, para de depender dos outros e começa a depender de mim, porra. Para de achar que você precisa dos outros e começa... Porque a partir do momento, sim, que você fizer isso aqui, ó, toma, tá aqui, resolve a minha vida, ele vai falar, eu vou resolver do meu jeito, só que você vai ter que fazer do meu jeito. Pacto literalmente é isso. A hora que você se pactuou com um daimon, ele quem manda na tua vida. Ele é exclusivo, regra de ouro, exclusividade. Se você não quer ser exclusivo e acha que não, eu vou ser pactuado com Lúcifer e vou ficar na igreja evangélica, você vai se fuder bonito. Você vai se fuder bonito. Eles não aceitam divisão, a não ser entre eles. A não ser entre eles. Mas eles não aceitam divisão. Você pode se pactuar com Lúcifer, você pode se pactuar com Lilith, você pode se pactuar com vários daimons, não tem problema. Mas o primeiro é o cabeça. O primeiro é o cabeça. Os outros que forem entrando têm o mesmo trato, mas em compensação
Você vai ter que gastar mais para agradar todo mundo. Você vai ter que agradar mais. Você vai ter que gastar mais para agradar todo mundo. E é que tá. E aí é que tá. Gastar mais para agradar todo mundo. Porque você vai ter que tratar todo mundo igual. Diego, mas o primeiro não é o principal. Sim, o primeiro é o principal. Mas você levou o cara lá pra dentro. E aí, se você levou o cara lá pra dentro, se você se pactuou com os outros, o primeiro vai falar: você não vai trocar eu pelos outros. Todo mundo é brother, todo mundo é camarada, todo mundo é amigo. Então você vai ter que ser exclusivo de todo mundo. Você vai ter que ser exclusivo de todo mundo. De quantos Diamonds você fizer pacto, você vai ter que ser exclusivo deles. Tá, Diego, mas eu sou de Kimbanda, eu sou de Umbanda. E aí, como é que fica? Não fica, irmão. Não fica. Os Diamonds até aceitam a Kimbanda, porque é mão esquerda. Os Diamonds até aceitam a mão direita, desde que isso faça... Exemplo, uma das cláusulas de um pacto é que o Diamond tem que te manter vivo. Ele tem que te manter vivo. E se você ser sacerdote de Umbanda, e se você ser da mão direita, isso precisa, isso é obrigatório, ele não vai interferir. Ele vai até falar: não, continua. Agora, se não é importante, ele vai falar pra você: mete o pé. Simples assim, mete o pé. Mas mete o pé. Às vezes até dá pra negociar. Mas se ele falar: não, mete o pé, mete o pé. Mete o pé, porque meter o pé significa abandona. Tira isso da tua vida. Os Diamonds falam: quando é para tirar alguém da tua vida, quando é para tirar algo da tua vida, é corte seco. Corte seco. Como assim, Diego, corte seco? Sim, corte seco. Corta. Corta pessoas, corta egrégoras, corta tudo. E se você tem amor, vamos falar logo assim, amor de pica. Ah, eu entrei para fazer um pacto porque eu queria aquela pessoa. Tá, se o Diamond falar para você: não, não é essa pessoa, é faca na caveira. Ele corta. Porra, mas eu fiz o pacto para que o Diamond trouxesse isso para mim. Você se fudeu. Não é assim que funciona. Diamonds não tem sentimentos por pessoas, a não ser quem é pactuado com eles. Eles têm apreço com quem é pactuado com eles. Agora, se você não é pactuado e acha, igual anda vendendo aí na internet aí, que Lúcifer é bonzinho, que Daimon é bonzinho, Daimon é bonzinho porra nenhuma. Eu sei o que aconteceu comigo. Fiz pacto e a minha vida não estava caminhando. Fiz pacto, minha vida não estava caminhando. Fiz pacto, minha vida não estava caminhando. Quando eu procurei Lúcifer, Lúcifer veio na minha testa e falou: sou eu que mando nessa porra, irmão. Sou eu que mando nessa porra. Fui eu que fiz isso, fui eu que fiz isso, fui eu que fiz isso. Ou você faz do jeito que eu tô mandando, ou foda-se você. Ou você faz do jeito que eu tô mandando, ou foda-se você. Diego, é assim seco, é assim seco. É literalmente assim seco. Você não fez pacto com ele? Você não fez as coisas, você não pediu as coisas para ele? Ele quer resolver tua vida. Ele quer fazer as coisas, só que tem coisas que você precisa fazer. Ele não vai fazer tudo por você. Vai ter coisas que você precisa fazer. Então, quando você faz um pacto com o Daimon, automaticamente você é obrigado a se ajudar. Você é obrigado. Não tem essa de, eu vou me ajudar se eu quiser. Não, você é obrigado a se ajudar. Porque se você não é obrigado a se ajudar, o Daimon não vai poder te ajudar. Ele é espírito, ele está no plano espiritual. Ele precisa de um veículo
físico. E qual é o veículo físico? Você. Se você não está fazendo o que tem que ser feito para que para que as coisas aconteçam na tua vida, você quer que o Daimon faça o quê? Ele vai se materializar para fazer a coisa para você? Não. Ele precisa de você. Ele precisa que você faça o que precisa ser feito. Sem dó nem piedade. Sem dó nem piedade. Se tiver que sair das egrégoras, saia. Se tiver que abandonar pessoas, abandone. Se tiver que fazer, faça. Sem dó nem piedade. Seco. Desse jeito. As pessoas precisam parar de romantizar Daimon. Precisam parar de romantizar essas coisas. Precisam parar de romantizar e começar a entender. Os Daimons não têm sentimento. Se ele falar, sai fora, sai. Quer continuar lá? Sua conta e risco. Quer continuar lá? Sua conta e risco. Vou falar logo a verdade. Quando eu fiz o meu pacto, eu quebrei. Eu quebrei. Só que eu entendi. Depois que eu fui direto no Lúcifer, eu fui perguntar por que eu quebrei. Porque fui eu que te quebrei. Para você aprender que você não depende dos outros, você depende de mim, porra. Você depende de mim. Então, se você depende de mim, para de ficar dependendo dos outros. Você depende de mim. Foi isso que Lúcifer falou para mim. Você não é para ser aprendiz, você é para ser sacerdote. Então você não tem que depender dos outros, você tem que depender de mim, porra. Dependa de mim. Não deles, dependa de mim. Você vai me representar nessa porra. Então se você vai me representar nessa porra, me representa, porra. Para de botar intermediário. Tá, Diego, e por que eu tenho que pagar para fazer um pacto? Vamos lá. É justamente moeda de troca. Mas eu não posso fazer o pacto sozinho? Sim, você pode fazer o pacto sozinho. Mas se você fizer o pacto sozinho, como que você vai saber se o pacto foi feito ou não? Como que você vai saber se o pacto realmente foi feito ou não? Aí é que tá. Como que você vai saber isso? Então, quando nós fazemos um pacto, antes de você fazer o pacto, faz-se o oráculo. Aqui a gente dá pelo menos eu ainda dou um acompanhamento de 1 ano. Assim que a pessoa fez o pacto, no dia seguinte eu já começo a chamar a pessoa para conversar. Ó, vamos sentar aqui, vamos ver como é que está seu pacto. Por quê? Por quê? Porque eu preciso entregar resultado. Eu preciso entender por que o pacto, se foi aceito, se não foi aceito, o que precisa corrigir. Aqui em casa, eu literalmente faço 3 dias de ritual. Por que 3 dias de ritual? Porque nos 3 dias, primeiro dia eu vejo. Se no primeiro dia, pá, tá tudo certo, tá tudo caminhando. Se no segundo dia, aí sim, eu faço acompanhamento. Acompanhamento. Não é para você sentar no meu jogo e ficar perguntando se fulano tá te traindo, se ciclano tá te traindo, se fulano tá te traindo, não. É para mim entender como que tá o seu pacto, como que tá as coisas do teu pacto, como que tá a caminhada do teu pacto. Ah, mas eu fiz o pacto, fulano de tal saiu da minha vida. Bem feito. Era isso mesmo que tem que acontecer. Assim seco, Diego? Sim, assim seco. Se você estiver vivendo um casamento de fantasia, o Daimon vai tirar. Se você estiver vivendo um relacionamento de fantasia, o Daimon vai tirar. Se você estiver naquele emprego de bosta e que você não vai ter crescimento, ele vai te tirar. Primeira coisa que ele vai fazer, corte rápido.
Ele vai cortar, sem dó nem piedade. Pessoas, locais, vai te cortar tudo. Vai te colocar na merda com a mão na cabeça e vai falar, e agora? O que eu vou fazer? É assim que ele faz. É assim que os Daimons fazem. Então é isso que você quer? Fazer um pacto? Então se prepara, meu irmão. Se prepara, porque ou você bota ele na tua frente, ou você vai se fuder. Ou você se torna alguém exclusivo do Daimon e para de viver em cima do muro, porque quando você decide fazer um pacto, você tem que entender, sai de cima do muro. Se você ficar em cima do muro, o Daimon vai olhar para você, ou ele corta o muro, ou ele quebra o muro, ou você desce. E provavelmente ele vai quebrar teu muro. Provavelmente ele vai com a marreta e pá! No muro. Acabou. Você quer ir para um pacto? Você quer fazer um pacto para ficar em cima do muro? Então não gaste dinheiro para fazer um pacto. Não gaste dinheiro para fazer um pacto. Você vai representar ele em terra. Você vai representar aquele Daimon em terra. Você vai ser aquele Daimon em terra. Então, se você quer fazer um pacto, aprenda. Daimon não é. O pacto não é o gênio da lâmpada mágica. Se você quer fazer um pacto, aprenda. Quem vai mandar é ele. Você vai ter que fazer o que ele quer. Traduzindo, a sua alma é dele. Então você já não tem mais livre-arbítrio. Você até tem livre-arbítrio, mas o seu livre-arbítrio só até onde ele disser que vai. Só até onde ele disser que vai. Ó, é só até aqui, viu? É só até aqui. Daqui pra frente sou eu. Tá disposto a ser exclusivo? Ou você quer continuar caindo nos golpes de pessoas que estão achando que pacto é para resolver a tua vida? Sim, o pacto vai resolver a tua vida. O pacto ele vai resolver a tua vida. O pacto ele vai mudar a tua vida, desde que você entenda que você vai ser exclusivo daquela divindade. Você vai ser exclusivo daquela divindade. Se você vai ser exclusivo daquela divindade, aprenda. Aprenda que quem vai direcionar a tua vida é ele. Nossa, Diego, do jeito que você está falando, não, você não vai depender da minha egrégora. A minha função, fazendo o teu pacto, se você me escolhe para fazer o seu pacto, a minha função é simplesmente fazer o quê? Fazer o teu ritual. Você vai me pagar para fazer o teu ritual e eu vou fazer o ritual do jeito que eles querem que eu faça. Eu só vou entregar o meu trampo. Dali por diante, já falo. Tá entregue. Agora, você vai depender dele. Você vai ter o seu devocional, pelo menos aqui na minha casa, o devocional de 3 em 3 meses, obrigatório. Devocional de 3 em 3 meses e é isso. Certo? Beleza? Ok? Um abraço. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Nossa, Diego, agora eu fiquei com medo. Se você ficou com medo, é bom que você vai pensar 10 vezes na hora que você for procurar esses malucos aí da internet aí pra ficar fazendo pacto a rodo. Agora, se você quiser fazer com alguém que realmente tomou no cu na hora que fez um pacto, sim, tomei no cu quando eu fiz o meu. Enquanto eu não coloquei Lúcifer, enquanto eu achei que Lúcifer era Jesus Cristo, enquanto eu achei que eu só
que Lúcifer ia livrar minha cara. Tomei no cu. A hora que eu comecei a entender que Lúcifer quer ser o dono da minha vida e não mais um. Isso porque tinha gente que me achava chato, falava, nossa, Diego só fala de Lúcifer. Agora que você vai entender por que eu tô falando de Lúcifer, porque ele botou a arma na minha cabeça e falou, fala de mim, fila da puta. Agora sou eu que mando nessa porra, então fala de mim, fila da puta. E Diego, se você não falar de Lúcifer, o que acontece com você? Vixe, acontece uma porrada de coisa na minha vida. Por que eu coloquei meu nome Diego de Lúcifer? Você acha que é só marketing? Não, não é marketing. Foi ele que falou. Coloca meu nome aí nessa porra aí, caralho. Agora você é meu. Eu já era dele, né? Agora a ficha caiu. Pim! A ficha caiu. E aí agora eu tenho que falar dele. Por que eu tenho que falar dele? Porque as coisas vão mudar. Ele vem primeiro. Então é isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, compartilha o vídeo, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Diego, como que eu faço para fazer pactos? Como que eu faço? As informações vão estar aí abaixo do vídeo, mas necessariamente, obrigatoriamente, precisamos fazer uma consulta oracular no Oráculo Negro. Por que no Oráculo Negro? Porque é daqui que eu vou entender o que o Daimon quer para fazer o que você precisa. É daqui que eu vou. Diego, mas o oráculo não é negro? Sim, o oráculo é negro. As cartas são negras. Mas, sim, a traseira dele é vermelha. A traseira dele é vermelha. Mas é isso. Então esse oráculo aqui, ele até quando eu estava na Ordem Intellectus Lux, eu aprendi o oráculo de Lúcifer. Ele falou, não quero essa porra mais não. Oráculo negro, tarô. Então primeiro precisa passar pelo oráculo negro. Precisa passar pela consulta no oráculo negro pra gente entender quem é o Daimon que você vai se pactuar, como que você vai proceder. Não é só você vir pra mim pagar pra fazer pacto. Nós vamos sentar, negociar com ele e ver o que precisa ser feito, o que não precisa ser feito, o que você vai ter que dar em troca, além da tua alma. Só a minha alma não serve, Diego? Não. Obrigatório para quem for fazer pacto comigo. Você tem que montar um altarzinho para ele aí na tua casa para você fazer o seu devocional. De 3 em 3 meses fazer o seu devocional. Esse é o mínimo e é obrigatório. Pelo menos na minha egrégora é obrigatório o devocional de 3 em 3 meses. Agora, nas outras egrégoras aí eu não sei. Mas na minha, de 3 em 3 meses tem que você tá lá fazendo o seu ritualzinho para ele, tal, pá, não sei o que. Diego, eu sou casada. Diego, eu sou casado. Diego, foda-se. Você vai fazer o seu pacto, certo? Devocional é obrigatório. De 3 em 3 meses o devocional é obrigatório. Porque o Daimon vai passar a ser o dono da tua vida. Então se você quer ficar com ele escondido, feito, né? Você quer aprisionar o Daimon? Não, você vai se fuder. Então nem faça. Você só venha me procurar para fazer pacto se você realmente quiser eles na tua vida. E aí de 3 em 3 meses você vai fazer o devocional. Esse é o obrigatório dentro da minha casa. Dentro da regra de pactos que eu sigo. Então de 3 em 3 meses o devocional ele é obrigatório. Agora, outras coisas, todas elas vão ser vistas aqui no oráculo. Todas elas vão ser vistas aqui no oráculo. Se você vai abrir casa, se você não vai abrir casa, se você vai, né? Essas outras coisas pormenores, precisa estar pelo oráculo. Se não tiver pelo oráculo, aí eu já não posso fazer nada. E eu, como eu disse, eu sou só o carteiro.
Lúcifer falou que eu sou sacerdote. Eu ainda acho que eu sou só o carteiro, mas ele quer que eu seja sacerdote, então... Né? Então é isso. Então se você quer fazer pactos, consultas oraculares, trabalhos e por aí vai, entre em contato com a gente. As informações vão estar aí abaixo do vídeo, beleza? Um abraço a todos, sucesso, fui!